Lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Nós vamos ler o livro de Jó hoje no capítulo de número 28. No livro de Jó, capítulo de número 28. Você que não tem a revista, você pode pegar sua Bíblia para a gente estar acompanhando. Vai? Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O texto áureo está no livro de Jó, capítulo 28, versículo de número 28. Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Aparta-te do mal. Apartar-se do mal é a inteligência. Então vamos ler Jó, capítulo de número 28, a partir do versículo 1. Só desliga o microfone, Tereza. Tá, eu consegui. Anaísa, sai da aula e pede permissão para entrar de novo, aí você consegue. Então, o livro de Jó diz assim: na verdade, há veios de onde se extrai a prata e para o ouro, lugar que o derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas, até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Eu queria saber por que a Maria está no Face e ela está aqui também, não está? Ou ela saiu daqui? A Maria saiu daqui e está só lá no Face. E a Rosângela está no Face em vez de estar aqui. Eu queria que todos vocês entrassem pelo Google, o primeiro que eu mandei, para poder a gente fazer um teste. Tá? Eu deixei no Face gravando somente para poder passar para aqueles que não têm. Como Carol teve um problema para entrar. Então vamos lá, versículo de número 4 de Jó 28. Transborda o ribeiro até que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como pó fogo. As suas pedras são lugar de safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave a rapina e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e resolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios e o seu olho A Rosângela entrou, Shalom Rosângela, Simone, Figueirinha, Shalom, Shalom, precisando, ativa e desativa o microfone, amém? Amém. Nós estamos lendo Jó 28, livro de Jó, capítulo 28, versículo de número 11 agora. Os rios
tapa e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz que estavam escondidos. O homem, versículo 12, mas onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Versículo 13, o homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, não se passará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro de cristal, ou se trocará por jóia ou ouro fino. Ela faz esquecer o coral, as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que os rubis. Versículo 19 do capítulo 28. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todos os viventes e oculta aves do céu. A perdição e a morte disse, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestação estabeleceu-se também, a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Aparta-te do mal. Apartar-se do mal é a inteligência. A sabedoria vista como um bem natural. Está no primeiro tópico da revista, e é o empenho do homem em busca da sabedoria. Então, nesse capítulo 28, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Primeiramente, o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais. Então, ele contrasta o trabalho das minas a busca do homem pela sabedoria. Da mesma forma que, desde os primórdios, o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido grande esforço para encontrar a sabedoria. Para ser encontrado, primeiramente, o minério precisa ser garimpado. A sabedoria, igualmente, o minério existe, mas está enterrado. E a sabedoria existe, mas está oculta. É isso que Jó está dizendo. A Simone saiu da reunião. No subtópico 2 diz assim, como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. No subtópico 3 diz, de onde vem a sabedoria? No tópico 2 fala, a sabedoria vista como um bem comercial. Simone, se você quiser tirar seu rosto, você pode cobrir ele como as outras fizeram, tá? Então, no subtópico diz assim, o preço da sabedoria. No subtópico 2, o valor da sabedoria. No subtópico 3, a sabedoria não é um bem comercial. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 28 de Jó, que muitas vezes nós lendo sozinho, nós não temos, né, esse conhecimento do que está sendo falado diante da sabedoria desses homens, diante de tudo que esses homens conversaram, né, além da filosofia, a sabedoria humana. No capítulo 28, nós vamos agora ouvir a sabedoria divina que Jó começa a expressar. Né? Muitas pessoas estão em busca da verdade. Né? O problema da humanidade é que elas têm buscado a verdade em lugares que não apresentam a verdade satisfatória. Por exemplo, a ciência. Quantas vezes a ciência, em toda a sua sabedoria, né, tentou expressar a verdade,
vamos dizer, o Big Bang. E eles dizem que como que a Terra foi criada, que o homem veio do macaco. E durante tantos anos a ciência veio expressando isso como uma verdade. Mas, diante de todos os estudos, diante do crescimento da tecnologia, a ciência descobre que isso é uma inverdade, ou seja, não era o que eles pensavam. Então, mesmo se você colocar a sabedoria do homem, a sabedoria do mundo, a filosofia humana, a filosofia natural, ainda assim você não vai encontrar essa sabedoria, você não vai encontrar essa verdade. O ser humano é capaz de tantas coisas, mas ele não é capaz de encontrar a sabedoria. Então, Jó, no capítulo 28, ele vem descrevendo a incrível capacidade humana de cavar a terra, de remover montanhas, de atravessar rochas, né? Às vezes a gente vai passando por aqueles túneis imensos e a gente imagina, né? Nossa, como que pode imaginar que isso aqui era uma montanha e o homem escavou e agora nós estamos passando aqui num túnel totalmente iluminado. Então, Jó está dizendo que o homem ele é capaz de escavar a terra, de remover montanhas, atravessar rochas em busca de tesouros escondidos. Aí ele dá o exemplo do minério. Né? O homem ele vai nas profundezas da terra. O ferro ele vai tirar da terra. O homem pôs fim às trevas. Então Jó está dizendo que o homem entrou nos abismos mais profundos de uma rocha, de lugares escuros que não havia luz, e ali o homem levou luz. Né? Mas mesmo com toda essa habilidade, o homem não encontra a sabedoria de Deus. Então Jó, ele encerra o capítulo 28 fazendo uma afirmação muito comum no livro de Provérbios, quando ele declara em Jó 28, 28, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Apartar-se do mal é ter inteligência, é isso que ele está falando. Aí ele recita o texto de Provérbios, dizendo que a sabedoria de Deus para encontrar está em temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo. Temer e temor é reconhecer a autoridade. É bem diferente de você ter medo de alguém. Né? Quando um patrão manda te chamar na diretoria, na sala, você treme um pouco as pernas, porque você não sabe se você vai ser mandado embora ou se ele quer te, vamos dizer assim, colocar você em um cargo de gerente. Então você não sabe o que é, então você treme as pernas. Mas diante de Deus, você não tem medo, você tem segurança. Diante de Deus não tem pavor, né? 1 João capítulo 4, 18 deixa bem claro, na presença de Deus não há temor, não há medo. A palavra temor, Jó está deixando bem claro, é o princípio de toda a sabedoria. Reconhecer a autoridade de Deus. John Bevere, em um dos seus livros, O Temor do Senhor, um dos melhores livros que eu já vi, ele deixa bem claro que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E John Bevere ele vai explicar no seu livro o que é esse temor ao Senhor. E uma das coisas que ele fala é que o temor do Senhor é reconhecer a autoridade divina. Salmos 111, verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Então, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Todos que cumprem os preceitos de Deus revelam bom senso. Todo homem regenerado pelo Espírito Santo, que teve um encontro com Cristo, ele deve prosseguir para o alvo, disse Paulo. Então, nós temos um alvo. E este alvo é glorificar ao Senhor. E olha o que o salmista diz, que o homem que teme ao Senhor será louvado para sempre. O nome do Senhor será engrandecido por conta das tuas obras. Porque quando nós reconhecemos a autoridade de Deus, coisas passam a acontecer na nossa vida naturalmente. No primeiro tópico, fala da sabedoria vista como um bem material e a busca do homem e o seu empenho em busca da sabedoria. Nesse discurso,
Há uma grande dose de filosofia moral, né? Os homens gostam de incrementar nas suas palavras, e também uma grande dose de filosofia natural. Aqui Jó, ele discorre a respeito das riquezas terrenas e quão diligentemente o homem vai em busca e persegue, né, essas riquezas terrenas, né? E os esforços que o homem gasta e atrai, os planos que ele elabora, os riscos que eles correm para obter as riquezas terrenas. É tanto que Jó, ele dá um exemplo do minério, que o homem ele consegue ir nas profundezas da terra, no lugar de densas trevas, onde não há luz, mas o homem consegue chegar lá. Quantos homens não morreram, né, em explosões de minérios em busca de ouro? Quantas pessoas não morreram em busca de bens preciosos, né? Então, Jó ele deixa bem claro que o homem ele elabora planos, ele se esforça em busca desses planos e ele deixa bem claro que ele arrisca até a vida, né, para obter essas riquezas naturais. Assim como o profissional de um minério usa diligentemente na busca dos metais, em busca dos bens preciosos, também ele deve compreender um grande esforço para encontrar a sabedoria. É isso que Jó está dizendo. E o preço da sabedoria, Jó deixa bem claro no capítulo 28, que é mais elevado de que todos os minérios, o ouro, né, a safira, ou qualquer outra pedra, ou qualquer pérola preciosa. Ele diz que a sabedoria, o seu valor é estimado, está acima desses bens materiais que o homem tanto se esforça para ter. Os tesouros existem, mas estão enterrados. A Jó está dizendo, a sabedoria existe, é um bem precioso, mas o seu lugar, assim como o ouro, está embaixo de rochas. Jó está dizendo que a sabedoria é um bem tão precioso que também está em um lugar extremamente secreto. Então, é necessário um empenho do homem para alcançar essa sabedoria. Nós podemos ver essa sabedoria no livro de Daniel e os esforços que Daniel ele busca para alcançá-la. Uma delas é através do jejum, da aproximação em fazer a vontade de Deus. Então você encontra um temor na vida de Daniel quando ele recusa a mesa do rei. Irmãos, o rei mandou te chamar, ninguém poderia recusar estar na presença do rei. E quanto mais comer da sua mesa e recusar os seus alimentos. No livro de Esther, você vê uma rainha que foi rejeitada porque recusou se apresentar ao rei. E aí você vê no livro de Jó, você vê no livro de Jó, um homem, ou no livro de Daniel, um homem que recusa sentar e comer das iguarias do rei. Então, olha o temor do Senhor que havia na vida de Daniel. Por isso que Daniel vai dizer que ele tinha uma sabedoria excelente, ou seja, além do normal humano, a sabedoria de Daniel era uma sabedoria divina. Por isso que o jejum de Daniel, ele é um jejum ministerial, é um jejum que você busca cumprir os princípios da palavra de Deus, né? Porque quando ele se recusa a comer das iguarias do rei, ele está se recusando a comer coisas consagradas que poderiam, vamos dizer assim, fortalecer o corpo dele, que era isso que eles acreditavam. Então Daniel ele diz, olha, eu não preciso fortalecer o meu, vamos dizer assim, o meu semblante para estar na presença do rei comendo esse tipo de coisa. Eu provo para você que eu chego na presença do rei com o meu semblante melhor do que o de vocês, comendo aquilo que eu vou trazer. E ele dá essa garantia para o eunuco, né? Então ele vai e recusa-se por temer a Deus. Então Deus dá a Daniel uma sabedoria excelente, ou seja,
Daniel ele temeu ao Senhor e ainda se empenhou para alcançar a sabedoria divina. Por isso que ele é um homem tão privilegiado, tão bem falado na Bíblia, tão respeitado. Daniel, Samuel, homens respeitados. Jó, né? A Bíblia dá testemunho desses homens, por conta do temor desses homens diante de Deus. Então, como explorar o minério? O subtópico fala. Assim, o homem faz com a sabedoria. As minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação, e por isso há uma necessidade de abrir um caminho e colocar luz artificial naquele caminho. Então, por meio da diligência e invenção dos homens, eles podem encontrar tesouros escondidos por conta da inteligência humana e a toda tecnologia, eles podem estar sobre pedras na escuridão. E Jó declara isso no capítulo 28, versículo de número 3 a 5. Olha o que ele diz: os homens pôs fim às trevas e até as extremidades eles esquadrinha, procurando pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até que junto dele habite, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão, né? A terra de onde procede o pão abaixo é resolvido como pó fogo. Então, podemos entender nesses 3 versículos que está tanto na revista como na Bíblia, quem está com a Bíblia, entende-se que aqueles que trabalham em Minas, eles procuram os limites dos lugares escuros, aventurando nos recônditos mais remotos da terra para obter os seus minérios, para obter o ouro. Eles cavam poços profundos nos vales em lugares mais remotos, raramente visitados por alguém. Lá o homem está em busca do ouro, né? A atividade, a engenhosidade que o homem procura são maravilhosas. Você vê, você olha para aquilo e você diz como que o homem conseguiu chegar ali, né? Mas em todo esse empreendimento, toda essa sabedoria que o homem tem, ainda assim, a sabedoria divina não é encontrada. Todos estão me ouvindo? Tá tudo bem aí? Amém. Até aqui alguma pergunta? Amém. Então, a Jó capítulo 28, verso 7, Jó vai falar sobre as aves de rapina, que elas conhecem os caminhos ocultos. Vamos ver o falcão, a coruja, a águia. Jó está falando desse tipo de ave. E ele diz que essas aves de rapina, ela conhece os caminhos ocultos. Os olhos de nenhum falcão o viram. Ele está falando de aves noturnas. Elas conseguem enxergar, mesmo na escuridão, a áurea de um animal, né? Aquele vapor quente que muitas vezes aquelas câmeras de alta, elas conseguem enxergar coisas que se movem na escuridão. E a ave de rapina, como os animais noturnos, a coruja, por exemplo, eles têm essa visão que o falcão durante o dia não tem. Eu vou dar um exemplo que eu tirei do pombo. O pombo aqui em São Paulo, olha a audição desse animal. Ele consegue ouvir uma tempestade no Rio de Janeiro. Algumas aves que costumam caçar à noite, como a coruja e outras aves também, elas veem a aura de um animal, porque os seus olhos conseguem enxergar além de uma visão normal de um animal. Então veja a audição de um pombo, vai até o Rio de Janeiro e escuta uma tempestade. A visão de uma ave de rapina consegue enxergar a aura de um animal. Uma abelha, né? Talvez você abriu um refrigerante em algum lugar do mundo e apareceu uma abelha do nada, né? Porque uma abelha ela tem um olfato apurado.
ela sente o cheiro de um jardim com 10 quilômetros de distância. Então, no capítulo 28, quando Jó começa a decorrer, aqui a falar um pouco da sabedoria, Jó, em toda a sua sabedoria, que podemos ver que a sabedoria deste homem não é filosófica igual dos seus amigos, não é uma sabedoria humana, nem teológica como a dos seus amigos, ele começa a descrever toda a capacidade que a terra, o homem, os animais têm, mas com tudo isso, eles não têm a sabedoria divina. Aí no versículo 12 ao 15, ele diz assim: sabedoria. E onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim. O mar vai dizer: ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Ou seja, se o homem consegue ir nos lugares mais remotos, mais profundos de uma rocha, em busca de um minério, do ouro, né? Quanto mais a sabedoria que não é encontrada nesses lugares. Jó vai dizer que o abismo, o mar vai dizer, a sabedoria não está aqui. Com tudo isso que você vê em mim, com tudo isso que você encontra dentro de mim, o mar está dizendo, ela não está aqui. E Jó, ele começa a usar a terra e tudo que ela tem de mais formoso para dizer, com tudo isso, você não encontra a sabedoria. Ter conhecimento técnico profundo para explorar pedras preciosas não significa que o homem tenha a sabedoria de Deus. Pois a sabedoria de Deus, Jó está dizendo, não se acha nas terras dos viventes. Isso está escrito no versículo 13. Quem tem a revistinha está aí. O homem não lhe conhece o valor. E o seu valor, não, e ela não se acha na terra dos viventes. Jó 28, versículo 13. A sabedoria não se encontra na terra dos viventes. E o homem não conhece o seu valor. Então, de onde vem a sabedoria? O subtópico 3. Jó conhece que a sabedoria está oculta a todos os seres da terra, mesmo as aves do céu, que podem enxergar de longe, como nós demos alguns exemplos das aves de rapina, no versículo 21, Jó demonstrou que o homem tem sido exitoso no seu trabalho. O homem tem explorado minérios, porém incapacitado na escavação relacionada à sabedoria. Ele tem procurado, mas não tem encontrado. Né? Eu costumo dizer, né? E até o Eliseu, que esteve com a gente no final do ano, algum de vocês conheceu, ele chegou a comentar que o pastor ele pode procurar a técnica de falar, né? Ele pode procurar cursos de hermenêuticas, exegese, ele pode procurar cursos de coach para saber falar com a multidão e prender a atenção da multidão. Mas o mais importante que um pastor deve ter é o conhecimento divino. E com o conhecimento de Deus, um pastor ele não precisa da sabedoria humana. Então, acima de tudo, né, ele falou, nós estávamos conversando, que ele falou assim, pastora, você se empenhou e você estudou muita coisa depois de quando eu te vi a última vez, porque eu estudava com Eliseu me ensinou muita coisa também. Aí eu falei para ele, sim, bastante coisa. Depois que eu te conheci, comecei a falar as coisas e cursos que eu tinha feito. Aí ele, mas acima de tudo, digamos que você não tivesse estudado nada disso. O mais importante de um pastor é conhecer a palavra de Deus. Então, a sabedoria de Deus, ela está escondida em Deus. E é Deus que revela essa sabedoria. Eu posso estudar um curso, fazer um curso de coach para prender a atenção do povo, para falar bonito, para saber me expressar e colocar as palavras, mas a única coisa que eu vou conseguir é prender a atenção daquele povo e falar bonito para eles. Se a sabedoria de Deus não estiver em um pastor, em alguém que traz a palavra de Deus,
As suas palavras nunca vai alcançar a alma de alguém. Eu conheci um jovem que era ateu e por telefone as pessoas costumam evangelizar. Não sei se você já fez isso, mas nós devemos fazer. E todos os dias a pessoa declarava um texto bíblico para ele. Ele, sendo ateu, tinha curiosidade de ouvir aqueles textos bíblicos. E uma das vezes, em um dos dias que essa pessoa ligou para esse jovem, ela citou um texto bíblico. E quando citou aquele texto bíblico, aquele jovem se converteu. À noite ele procurou uma igreja e até hoje ele está nos caminhos do Senhor. E é um pregador da palavra de Deus, um homem que busca o conhecimento da palavra de Deus. Eu acredito que aquela mulher, quando ligou para ele naquele dia, estava cheia da presença de Deus, porque o versículo bateu de encontro na vida daquele homem, falando na alma daquele homem. Então, porque a verdadeira sabedoria, ela não está naquilo que eu estudo, nem naquilo que eu procuro, mas ela está revelada em Deus e só Deus pode dar para nós. Provérbios, capítulo 2, verso 23, 26, verso 6 diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios capítulo 2, verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento. A verdadeira sabedoria, portanto, não se recebe nos bancos de uma escola ou nos bancos de uma universidade, nem se aprende com a leitura de bons livros. Muitas vezes a gente se empenha em comprar muitos livros, estudar com aquele monte de livros, é livro de intercessão, é livro de libertação, é livro de teologia, e a gente procura se encher com aqueles monte de livros, mas a sabedoria de Deus ainda não está. É bom você ter conhecimento, sim, é bom você procurar diligentemente, sim, mas a sabedoria de Deus ainda não está nos bancos de uma escola ou em uma universidade, ou em muitos livros que você lê. Acredito eu, né, que a Simone Figueirinha, por ser advogada, ela lê muito mais que eu, porque as leis, né, principalmente no nosso país, está se renovando. A cada dia é uma coisa diferente. Então, acredito eu que ela lê muito mais que eu. E ainda assim, ela tem um conhecimento diferente do meu conhecimento. A sabedoria de Deus, ela está incluída em Deus e nós só podemos encontrá-la quando nós tememos a Deus, ou seja, quando há um temor a Deus, um reconhecimento da autoridade de Deus, eu reconheço toda a palavra de Deus e os seus princípios. Então, logo, eu vou obedecê-los, eu vou cumprir esses princípios. Sabedoria, ela não é um dote natural, não é algo que nasce com você. Ele é um dom exclusivo de Deus. Então, nós estamos tratando da sabedoria divina. E essa sabedoria, ela vem do céu. Essa deve ser desejada e pedida para Deus. Interessante que a gente pede dom de visão, a gente pede dom da revelação, dom do discernimento. A gente pede tantos dons para Deus, mas uma coisa que a gente está deixando de pedir, que é a sabedoria. Ela deve ser buscada, como o homem busca o ouro e a prata, como o homem cava uma rocha para encontrar o ouro. Onde, nos lugares mais escondidos e remotos da terra, você precisa buscar essa sabedoria que está escondida em Deus. Aí você diz, por que Deus deixa as coisas mais difíceis, né? Por que Deus vai esconder a sabedoria, né? Por que Ele não dá a gente assim para a gente errar menos, né? Seria muito fácil, porque nós não temos, irmão, estabilidade espiritual. Nós precisamos ter verdadeiramente um renascimento em Cristo Jesus, para que tudo isso possa ser encontrado em nós. Porque se você anda, vamos dizer assim, em cima do muro, como muitos costumam dizer, uma hora seus pensamentos estão firmes em Deus, mas amanhã você passa por uma
dificuldades, umas opressões, então seus pensamentos oscilam. E você logo diz: será que Deus está comigo? Será que é verdade? E vem aquelas dúvidas. E nessas inconstâncias espirituais é onde o diabo tem acesso à sua vida. Veja que em Lucas 4, em Cristo, o diabo não encontrou nenhuma inconstância. Mesmo ele tentando colocar na cabeça de Cristo que ele não era o filho de Deus. Ele lança uma dúvida no coração de Cristo. Se tu és o filho de Deus, né? Se tu és alguma coisa, seu moleque, né? É que a Bíblia ela é muito educada, né? Os autores ao escrever, mas eu imagino a ousadia do diabo falando com Cristo, tentando lançar dúvida no coração dele. Então, você vê que em Cristo não foi encontrado, né, essa instabilidade espiritual. Cristo estava firme. E o próprio Paulo e o próprio Cristo vai dizer que nós precisamos estar firme na rocha. Nós precisamos estar firme em Deus para que o diabo não encontre brecha em nossas vidas. Se você encontra a sabedoria divina e o diabo encontra brecha em sua vida, o diabo vai usar o dom que Deus te deu. O dom, se a sabedoria é um dom que vem de Deus, ele vai usar a sabedoria de Deus para destruir não somente você, mas tudo aquilo que ele pode tocar por meio da sabedoria que foi dada por Deus para você. O diabo, por que os dons espirituais, nós vamos falar isso na próxima revista, é tão difícil de ser encontrado? Porque o diabo, ele vai querer usar aquilo que está em você. Ele vai usar o dom de Deus, o poder de Deus, para destruir tudo que está em sua volta, tudo que ele puder alcançar. Ele vai até te dar poder para poder alcançar por meio do dom que está em você. Então, a sabedoria de Deus, a Simone, ela está dizendo aqui: veja que o conhecimento que adquirimos com a leitura, com a busca do conhecimento, mas a sabedoria só conseguimos buscar em Deus. Simone, se você quiser abrir o microfone para perguntar, pode abrir também, tá? Vocês podem abrir a qualquer momento que a gente para e eu posso estar respondendo para vocês. Então, a sabedoria de Deus, ela está escondida, está em oculta, como o ouro está oculto nas rochas. Jó dá essa declaração para que, irmãos, ela seja usada com um homem que tenha temor a Deus. A Bíblia deixa isso bem claro. Só encontramos a sabedoria quando temos temor a Deus. E ter temor a Deus é reconhecer a autoridade de Deus. E se eu reconheço a autoridade de Deus, eu cumpro os princípios da palavra de Deus. Aqueles que pedem a Deus sabedoria, Tiago, capítulo 1, verso 5, vai dizer: aqueles que pedem, recebem. Olha o que o texto diz. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Isso é ser-lhe-á dada. Olha o que Tiago está dizendo. Olha, Deus dá deliberadamente àqueles que buscam a sabedoria. Então, eu entendo com isso que nós não estamos buscando a sabedoria de Deus. Irmãos, há uma diferença enorme de uma pregação, de um evangelismo, de alguém que fala a respeito de Deus. Quando a pessoa tem um conhecimento teológico e quando a pessoa tem uma sabedoria que vem do alto, né? É bem diferente. A pessoa ela consegue, como disse Jó, nos animais de rapina, a pessoa consegue entrar na alma da pessoa, assim como um animal consegue ver de longe a áurea de um animal, uma pessoa com a sabedoria divina, ela consegue entrar na alma da pessoa. E assim, a palavra de Deus, ela consegue fluir em seus objetivos. Daniel, capítulo 1, versículo 17, olha o que diz a respeito desse homem. No caso destes 4 jovens, aprove a Deus abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura
cultura e ciência. Aí o texto vai dizer, só que Daniel, além dos 3 amigos dele, receberá uma sabedoria excelente, ou seja, acima da sabedoria dos seus amigos. Se os seus amigos tinham uma sabedoria sobre cultura, sobre ciência, uma sabedoria terrena, a Daniel foi dado uma sabedoria excelente. Então Daniel receberá algo a mais. Outras versões vai dizer, ele vai receber uma excelente sabedoria. Então, essa sabedoria de Daniel, o texto vai dizer, Daniel sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Olha o que o texto está dizendo. A sabedoria de Daniel estava acima da dos seus amigos, que era de cultura, ciência, inteligência. E a sabedoria dele está acima. Por quê? Porque ele tem um conhecimento espiritual de sonhos, visões e de todos os tipos. Então, o texto está dizendo que Daniel tem um conhecimento espiritual de visões que o homem terreno não, nos seus olhos, e não consegue enxergar. Daniel consegue enxergar, Daniel consegue interpretar, porque a sabedoria que vinha de Daniel é uma sabedoria divina. A sabedoria de Daniel era do alto. A sabedoria de Salomão, por mais que você diga, foi Deus que deu, sim, foi Deus que deu, e o texto deixa bem claro que foi Deus que deu a sabedoria a Salomão. Portanto, era uma sabedoria terrena. Mesmo que foi dada por Deus a Salomão, ela era terrena. Veja que Salomão, ele resolvia as coisas terrenas. Ele deixou bem claro, eu quero saber lidar com o povo, eu quero saber governar, eu quero saber ser rei como meu pai foi. Então Deus vai dar entendimento para ele lidar com o reino. E pode ver em todos os textos de Salomão, você vai ver, inclusive nos livros depois do arrependimento dele, quando ele escreve, e principalmente Eclesiastes, ele vai dizer que ele perdeu muito tempo. Ele gastou tempo com muitas coisas terrenas e ele vai dar o testemunho dele, deixando bem claro, não perca tempo com coisas terrenas, porque tudo isso é em vão. Você pode ver o próprio Salomão escrevendo depois. Então, isso só confirma que a sabedoria de Salomão, por mais que foi dada por Deus, era uma sabedoria terrena. Mas a sabedoria de Daniel era excelente, porque o texto deixa bem claro que ele interpretava sonhos e visões de todo tipo, ou seja, ele tinha um conhecimento espiritual que nenhum outro homem tinha. Se você começar a ler o livro de Daniel, a rainha mãe vai deixar bem claro para o rei, tem um tal de Daniel por aí que nenhum homem dessa região consegue interpretar e ver as coisas que ele vê. Então, irmãos, que sabedoria é essa? Que nós podemos ver Daniel expressando, indo para a cova dos leões, e um anjo vindo fechar a boca dos leões, e todo um reino, todo um país se curvar diante de Deus, e ver aquele homem interpretar sonhos e visões da forma que ele interpreta, inclusive sonhos que nem se chegou a contar para ele. Ah, que eu tive um sonho. Não, ele já tinha tudo na ponta da língua. A compreensão da vida, o discernimento dos propósitos, da existência, são resultados do conhecimento a Deus. Né? Então, a compreensão da vida e o discernimento daquilo que Deus está fazendo, de tudo que Deus está trazendo, é resultado de conhecer a Deus. Irmãos, quem conhece a Deus e os propósitos de Deus, Cristo diz, não anda preocupado com o dia de amanhã, porque ele sabe o que Deus está fazendo. Abacuque vai dizer que os olhos do Senhor estão fixos sobre um homem que anda sobre a eternidade. Então, um homem que anda na eternidade com Deus, este homem não está preocupado com o que ele vê na segunda-feira. Ele tá preocupado naquilo que Deus está mostrando para eles. Aqueles que amam a Deus têm inteligência, têm compreensão para discernir entre o bem e o mal.
Ele consegue colocar as coisas na balança e consegue discernir o que está acontecendo. A sabedoria somente se manifesta de forma prática na vida dos homens através do temor a Deus. Irmão, você pode estudar, você pode ler a Bíblia todo dia em voz alta para que haja santificação na sua vida, né? Porque a Bíblia diz que quando você lê a Bíblia em voz alta, você se santifica, porque aquilo já está como uma oração e não mais apenas como uma leitura. Você pode ler a Bíblia em voz alta, você pode ler livros, você pode procurar controlar as suas emoções. Mas se você não tiver temor a Deus, você não tem a sabedoria que vem do alto. Como já frisei aqui, uma pessoa sábia é aquela que tem temor ao Senhor. Porque o temor a Deus, como diz Provérbios, como diz Salomão, como diz Jó, é o princípio de toda a sabedoria. A pessoa sábia é aquela que teme a Deus. E isso é o princípio de toda a sabedoria. Portanto, a sabedoria, ela é relacional. Esse foi o testemunho que o próprio Deus deu a respeito de Jó. Esse aí, ó, eu conheço. Este é temente. Este tem temor. É um homem justo. Então, pode ver que é um relacionamento entre Deus e Jó. Próprio, né, um homem que não tem relacionamento com Deus, você vai ver Cristo falando. Ele vai chegar no grande dia, face a face com Cristo, Cristo vai olhar no olho dele, na botuca do olho dele, vai dizer: não te conheço, meu irmão. Conheço tu não, sai daqui, né? Por quê? Porque não teve relacionamento. Curou, profetizou, usou o dom, pulou no mistério, foi para o culto todo domingo, mas não tinha relacionamento com Deus. Aí chega face a face com Jesus e diz: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Aí Jesus diz: eu não te conheço, não tive relacionamento com você. Você usou o dom, você usou os desejos de enriquecer, né? Você fez barganha comigo, mas tudo que você fez não foi por meio do meu espírito, então eu não tinha relacionamento com você. Então, o livro de Jó mostra que Jó ele tinha um relacionamento com Deus. É tanto que na aula passada que nós vimos na teologia de Zofar, Zofar não tinha relacionamento com Deus. Ele tinha uma sabedoria, uma teologia, uma filosofia maravilhosa, humana. Mas Jó deixa bem claro para ele: vem cá, o Deus que eu sirvo, ele me ouve e ele fala comigo. E Jó ainda dá provas para ele que Deus ouve e que ele fala com ele e responde. Ele diz: e ele me responde. Meu, irmãos, em meio a tudo que aquele homem estava vivendo, 7 dias depois, estava de luto dos seus 10 filhos, e aquele homem abre a boca e diz: o meu Deus me ouve. Inclusive, eu falo com ele e ele me responde. Ao contrário dos seus amigos, Jó vivia uma sabedoria divina. Ele temia a Deus independente das circunstâncias. Sabe por quê? Porque ele conhecia a Deus e por conhecer a Deus, ele honrava a Deus. Ele obedecia a Deus. Nós não estamos honrando o nome de Deus, nem o reino que nos foi confiado. Não estamos obedecendo princípios, porque não tememos a Deus, porque não temos relacionamento com Deus. No tópico 2, até aqui tudo bem? Vocês podem dizer amém para eu saber se vocês estão vivos. Alguma pergunta? Amém. Amém. Então, vamos para o tópico 2. A sabedoria vista como um bem comercial. Qual o preço da sabedoria? Assim como aqueles que trabalham em minas têm esforço para conseguir o que quer, também os que buscam a sabedoria que vem de Deus precisam pagar um alto preço de sacrifício. Portanto, o caminho da sabedoria não pode ser encontrado facilmente, como eu já expliquei para vocês. Se fosse fácil, você, na sua instabilidade espiritual, estaria dando ao diabo poder de destruição. Então, a sabedoria precisa ser encontrada em um homem que tem relacionamento com Deus. Como afirma Jó, a sabedoria não está na terra, nem no mar, nem pode ser comprada nem avaliada. Simão Mago tentou comprar o dom
que havia naqueles homens, lá em Atos. Ele deixa bem claro, né? Quanto que eu posso pagar para ter o que vocês têm? A sabedoria espiritual, ela é dada, é um dom que vem de Deus por meio da transformação das nossas almas, porque tem um alcance, tem um objetivo e eu preciso cumpri-lo. Então, na medida em que eu tenho relacionamento com Deus, eu reconheço o senhorio de Deus, eu sou transformado pela obra do Espírito Santo, pois a obra do Espírito Santo é libertadora, e na medida que eu cresço dessa forma, há uma transformação em minha alma, onde os objetivos de Deus são encontrados em mim, assim como Deus olhou para Jó e disse: aquele ali teme e é justo, eu testemunho dele. Assim deve ser conosco. Então, aí sim, nos é dado uma sabedoria espiritual para que os propósitos de Deus se cumpram sobre as nossas vidas. Oi, certo. Porque eu tenho você. Não, a gente tem que pedir sabedoria para Deus para falar na hora certa, para trazer a vontade de Deus para aquela situação, porque somente a sabedoria de Deus pode te dar discernimento da forma como que você deve agir. O correto é você não responder a homens, né? Esse é o certo, né? Mas a gente tem, uns é sanguíneo, outros são coléricos, outros, né? São cheios de si, então a gente vai responder de outra forma, mas o correto seria buscar a sabedoria de Deus para a situação. A mulher sábia edifica a sua casa, está falando de uma mulher que conhece a Deus. Está falando de uma mulher que tem relacionamento com Deus. A tola, ela vai dar o conselho que a esposa do sacerdote deu. Vai lá, né, a de Corá, vai lá para Moisés e pergunta para ele quem foi que constituiu ele como sacerdote entre nós. Nós somos sacerdotes. A tola, o marido estava saindo de casa para brigar com Moisés e ela apoiou, vai lá, é isso mesmo. Né? A sábia não. Ela se colocou na frente do seu esposo, um dos sacerdotes, e disse: daqui você não sai, você não vai brigar com este homem. Então ela se colocou, a mulher sábia, na frente do seu esposo e não permitindo que o seu esposo entrasse junto com Corá na rebelião contra Moisés. Ela se colocou na frente do seu esposo, a mulher sábia, e impediu que a sua casa fosse tragada pela terra. Então, buscar sabedoria divina é buscar um discernimento de Deus para agir em certas situações. Por isso que a mulher sábia edifica a sua casa. Amém por aqui? Então, Jó, ele declara que a sabedoria ela não pode ser encontrada entre os homens. A interpretação definitiva da vida, de quem nós somos e para onde vamos, precisa vir de Deus, né? Quantas vezes você já viu crianças e até mesmo você se perguntando de onde eu vim, de onde Deus veio, quem criou Deus, né? E tem coisas, irmãos, que só Deus pode nos responder. Então, quando nós buscamos orientações, nós procuramos a sabedoria de Deus como revelada na Bíblia. Para sermos elevados além dos limites dessa vida, nós precisamos conhecer a Deus, precisamos confiar no Senhor, que é o dono e autor da vida. Então, veja que há um relacionamento, né, de conhecer aquele que é autor da vida. Salomão, na sua cosmovisão, falando do valor da sabedoria, ele disse assim, em Provérbios, capítulo 8, verso 11:
porque melhor é a sabedoria do que as joias, e tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Olha, por isso que eu falo, a sabedoria de Salomão é uma sabedoria terrena. Veja que ele mesmo diz que não encontra em joias, não encontra em ouro, né? E não se pode comprar a sabedoria. Muitos investem seu tempo e usam sua energia, revota sua inteligência e emprega seus talentos para amealhar as suas riquezas, aumentar as suas riquezas. Muitos trabalham noite e dia para ganhar mais. E quanto mais ganha-se, mais se trabalha, mais quer, né? A gente compra um apartamento, vive no apartamento por um tempo, tá pequeno, preciso comprar outro. Compra um carro, foi lançado um outro carro, não, preciso comprar outro. Compra um celular Mega XE, sei lá o que das quantas. Ah, não, preciso comprar outro. Porque o mundo, o consumismo está sempre nos oferecendo algo. Então, muitos procuram sucesso na vida, procuram se empenhar no seu trabalho, têm esforços, buscam incansavelmente para se enriquecer. Há aqueles que destroem o seu casamento, né? Até mesmo por conta de trabalho. Tem outros que destroem a sua família para atingir o topo de uma pirâmide social. Muitos acumulam bens, né? Salomão vai dar esse exemplo. Não faça isso, irmão, porque eu fiz isso. Eu acumulei bens e não ganhei nada. Estou eu aqui, me converti, caí, me levantei, estou aqui testemunhando minha vida para vocês. Salomão vai dizer isso. Tentei acumular bem, não deu em nada, né? Outros perdem a família, tentando ajuntar tesouros, mas perdem a sua alma. Quantas pessoas, irmãos, não obedecem os princípios da palavra de Deus porque se acham sábios o suficiente, sábios por si só. Já viu essas pessoas? Ah, eu acho que não precisa tudo isso, não. Do meu jeito é melhor. É o famoso crente do meu jeito é melhor. Não, acho que não precisa obedecer tudo assim na regra, não. Do meu jeito é melhor. E tem aqueles que são tão sábios que faz igual uma galinha, né? Coloca a família toda embaixo das suas asas e acha que só ele pode cuidar. Só ele pode tratar dos assuntos da sua família e mais ninguém. E assim está desprotegendo sua família da própria sabedoria de Deus. Tem coisas que só a vida ensina, tem coisas que só aquele que serve a Deus pode ensinar. Então, por mais que você queira buscar os recursos desse mundo, por mais que você queira fazer treinamentos na internet de como cuidar da família, dos filhos, dos bens, cara, você pode até se dar bem, mas vai chegar um momento que alguma coisa vai faltar na sua casa. E quando você vê, você vai estar em um grande abismo. Porque a Bíblia deixa bem claro que o nécio ajunta tesouros, julgando que essas riquezas venham lhe dar felicidade, segurança. Porém, esses tesouros acabam se transformando em um combustível para a sua própria destruição. Quem? Eles pedindo para entrar na sala, não. A pessoa desconecta. Não, também isso não é hora de entrar na sala, sinto muito. Então vamos lá, o pastor fez uma pergunta aqui. Esse barulho é a gente querendo entrar na sala, se fosse ia ficar querendo, porque já são 10 horas, né? Então, quando alguém busca o conhecimento e a sabedoria, em vez de correr atrás da prata, do ouro, da joia, ela encontra segurança, felicidade e riqueza. Quando alguém busca a sabedoria de Deus, quando o temor do Senhor está nessa pessoa, em vez dela correr atrás, né, desses homens que tanto colocam na internet, como cuidar da família, como cuidar do não sei o quê, como cuidar daquilo, como tratar, como se relacionar com o seu marido. E agora tem uma onda agora, né, de como tem até umas mulheres ensinando aí na internet como fazer sexo, como atingir o auge do prazer. Irmão, tem uma pessoa que na hora do sexo está lá, é o Espírito Santo de Deus. Pergunta para ele onde há relacionamento, onde há aliança, há prazer, há riqueza, há felicidade
e há segurança. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando você tem a sabedoria de Deus, você pode se encontrar no estado em que Jó se encontrava. Mas ainda assim, você vai ter conforto, segurança, felicidade. Por isso que Jó abre sua boca e diz: o meu Salvador vive. Mas, infelizmente, hoje, o mundo tem muito conhecimento. E esse conhecimento está fácil para muita gente com a internet. As pessoas têm todo tipo de aulas hoje pela internet. Todo mundo agora é professor, todo mundo agora é coach, todo mundo agora pode ensinar, né? É só abrir um videozinho lá e começar a falar, as pessoas correm lá porque quer aprender, né? Mas, infelizmente, o mundo pode ter seus conhecimentos, porém, ele tem pouca sabedoria. Eu até postei no Face, né? Temos muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Somos considerados a sociedade do conhecimento. Avançamos na ciência, na tecnologia. Os próprios profetas bíblicos vão dizer que quando estiver próximo do fim, naqueles tempos, a sabedoria e a tecnologia iria aumentar. Nós temos satélites, nós temos a internet, e mesmo o conhecimento que nos trouxe conquista, o mesmo conhecimento que nos trouxe conquista e conforto, também nos trouxe guerras e morte. Nós podemos ver algo tão simples que é o celular. Antigamente, um homem, para atrair a sua esposa, ele precisava ir para um bordel. Até ele chegar no bordel, ele já tinha sido perseguido, visto por alguém, né? Ele precisava sair de casa para atrair a esposa. Mas hoje, com a facilidade da internet, com o mundo em suas mãos, como dizem, né? Ele pode atrair a mulher pelo WhatsApp, né? Ele pode destruir a sua família com uma simples tecla que ele tem em suas mãos. Então, diante desse quadro, nós podemos ver que todo conhecimento humano, por mais que seja bom, ele consegue levar à destruição. Diante desse quadro, eis uma conclusão: nós temos muito conhecimento, mas temos pouca sabedoria. Conhecimento é domínio de informações. Um exemplo, a Simone Figueirinha, ela é advogada. Ela tem domínio de informações naquilo que ela estudou, que se refere aos objetivos e interesses daquilo que ela estudou para ser. Mas estou dando um exemplo porque ela é advogada. Temos a Maria, ela tem um conhecimento e um domínio de informações naquilo que ela busca, né? Que são os bolos que ela faz. Ela tem conhecimento. Eu não tenho conhecimento que a Maria tem nos bolos. Eu não tenho conhecimento que a Simone tem na advocacia. Então, o conhecimento humano, ele é limitado diante dos objetivos e interesses que cada um busca. Sabedoria é a capacidade de utilizar o conhecimento em prol da vida e do relacionamento. O sábio não é necessariamente aquele que tem muito conhecimento, né? Mas aquele que canaliza adequadamente para as ações e decisões do dia a dia todo o conhecimento que tem. Os rabinos, os judeus, eles sempre têm um rabino na sinagoga para dar conselhos no dia a dia, até mesmo questão vamos dizer assim, eu tenho uma causa na justiça, está na mão do advogado, ainda assim eles vão no rabino procurar informações de sabedoria de Deus para a vida deles. A Bíblia vai dizer, é melhor um sábio pobre do que um rico tolo. Acho que é Salomão que diz isso, é melhor um sábio pobre do que um rico tolo. Então, por mais que você venha ter o conhecimento humano em suas mãos, a melhor forma que você tem para viver é ter a sabedoria de Deus. E melhor ter sabedoria, acho que Salomão que diz, é melhor ter sabedoria do que juntar riquezas nessa terra. É melhor obedecer os preceitos de Deus do que dele se apartar.
Então, nós entendemos com isso, irmãos, que nós podemos ter o controle, ou achar que tem o controle de muitas coisas por ter conhecimento, mas muitas vezes nós estamos nos afundando na nossa tolice por não ter a sabedoria de Deus. Pode ver que conhecer se a pessoa é uma pessoa de Deus, pede um conselho para ela. Pega uma situação da tua vida em que você se encontra, vamos dizer, amaranhado, e chega diante de uma pessoa e pergunta para ela como que eu faço nessa situação. Uma pessoa que tem a sabedoria divina, ela vai te dar um bom conselho. Ela vai te dar uma informação que vem do alto para aquela situação e vai trazer paz para a sua vida, por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo. Por isso que é muito importante, eu costumo dizer, não vai se aconselhar com os amigos que não conhecem a Deus. Tem mulheres que estão passando dificuldades no casamento e vai se aconselhar com mulheres que não conhecem a Deus ou que estão na mesma situação que ela. Irmão, procura alguém que tem uma sabedoria de Deus para você, um conselho divino para a tua casa. Aí muita gente vai na internet, procura agora os meios, né, de como organizar a sua casa, tem esses métodos, né? Como montar mesa poste, tem esses métodos. Como fazer um jantar chique para o marido, tem esses métodos. Aí para os homens tem, né? Como atingir o ponto G da sua esposa. Tem métodos e conhecimento humano de todas as formas. Mas você quer mesmo sair da situação que muitas vezes você se encontra, busca um conselheiro espiritual, alguém que tem uma sabedoria divina para a sua vida. E pergunta: eu estou nessa situação, eu encontro um vazio na minha casa. Por mais que eu busque, parece que quanto mais eu busco, quanto mais eu faço, mais eu me amarro, mais parece que vai para trás. Porque você está usando todo o seu conhecimento, mas não está colocando a sabedoria divina na tua história. Às vezes a palavra de alguém cheio de sabedoria divina, sabedoria de Deus, uma palavra só, muda a situação da sua vida, não é verdade? Até aqui tudo bem? Nós vamos entrar no terceiro tópico para nós finalizarmos. Tem alguma pergunta? Amém? Aleluia. Então vamos. Oi. Isso. Paulo vai dizer que o teu corpo não é teu, mas o teu esposo, ou seja, os teus desejos não é teu, é dele. E os desejos dele não é dele, é teu. Se os desejos do teu esposo não é dele, ele não deve procurar satisfazer a si próprio, mas satisfazer a você. O problema é, hoje, os homens, numa questão geral, mundial, da forma que eles aprenderam, eles procuram satisfazer o desejo de si mesmo. E é aí onde eles erram, porque eles estão sempre, vamos dizer, procurando o orgasmo maior, né? O prazer maior e para si mesmo, e não para do seu companheiro. Paulo diz: o meu desejo não é teu, o teu desejo é dele, e o dele é teu. Há uma troca. Eu preciso saber, Adão vai dizer que ele conheceu a sua esposa ao ponto de saber tocá-la, e quando tocou, sabe exatamente de onde ela veio. O homem, ele precisa saber tocar a sua mulher, descobrir a sua mulher e conhecer os desejos mais íntimos da sua mulher. Quando isso não acontece, a única coisa ruim nisso é para você. No caso, porque ele está cumprindo aquilo que ele aprendeu, os desejos dele mesmo. Então, você
vai se sentir em falta, sempre vai estar em falta, sempre vai ter aquele negócio, né? Não era assim que eu queria, né? Por quê? Porque o desejo dele não está sendo teu, mas está sendo dele mesmo. Mas ainda assim, por haver uma aliança, por haver. Malaquias vai dizer que Deus é testemunha da aliança do casamento. Deus está lá, testemunha de tudo, inclusive cada lágrima que sai do olho de uma mulher. Por ter uma aliança ali, por mais que os desejos dele estejam corrompidos, Deus, ele abençoa a relação. E por isso que Paulo vai dizer que ali há uma santificação. E é aí que a Bíblia diz que o sexo é a única coisa que santifica o casamento. Porque naquele ato, Paulo vai dizer que é coito santo. Naquele ato, o Espírito de Deus vai abençoar aquele relacionamento, tornando um só corpo, uma só alma, um só espírito. Então, os desejos dele só é ruim para você, mas nas questões espirituais, o fato de ter uma aliança, ele cumpre os seus objetivos, entendeu? Apesar que, Malaquias 2, Deus vê cada lágrima que sai de um rosto de uma mulher, cada sentimento. Aí Paulo vai dizer que o cabeça da casa é Cristo, e que o cabeça do homem é Cristo, e o cabeça da casa é o homem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no cabeça dos cabeças, né? Você já tem que ir na sala do presidente, bater na porta e dizer, eu vim aqui porque tem o teu lá, que é o teu, que é cabeça, que você é cabeça dele, o senhor é cabeça dele, e ele que está como cabeça da minha casa, como proteção da minha casa. E como proteção, ele está falhando na questão X e Y, entende? Está respondido aqui, Maria? Não, não. Você estaria pecando se você não tivesse debaixo de uma aliança, porque a Bíblia diz que o Espírito desce para abençoar aquele relacionamento. Isso não está descrito em versículos, tá, irmão? Está em um estudo sobre o assunto. Então, o Espírito vai descer para abençoar aquele relacionamento. Se não há uma aliança, não há uma bênção. Se não há uma bênção, o Espírito se retira. E é aí que entram outros espíritos na história, porque se o Espírito de Deus não está, quem está? Mas há uma aliança. Por ter uma aliança, você pode ver em Malaquias capítulo 2, o próprio Deus se levantando contra os homens e dizendo o que ele tem contra eles. É porque vocês estão maltratando suas esposas, vocês estão sendo violentos e o choro delas estão diante do meu altar. Isso eu abomino. Então, pode ver que o próprio Deus, por ser testemunha da aliança, ele vê esse tipo de situação. Então, você precisa recorrer a Deus. Deus, ensina a ele como me tocar e como me conhecer. Né? Porque a forma que ensinaram para ele foi errada, foi mundana. Amém? Então, a sabedoria vista como um bem espiritual, uma verdade revelada. Último tópico, Jó 28:20 diz assim: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Jó afirma que a sabedoria está escondida dos olhos humanos. Ela não está no centro da terra, nem com os homens mais sábios. Somente Deus é capaz de doá-la. Então, a sabedoria é um dom que vem de Deus. Jó está dizendo: o abismo e a morte apenas ouviram falar dele, da sabedoria, mas não o conheceram. Deus, o Criador da natureza, é a origem de toda sabedoria. Jó 28:23. Lhe entende o seu caminho e lhe sabe o seu lugar. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Aparta-te do mal, é ter inteligência. Então, eu reconheço a autoridade de Deus, eu reconheço a soberania de Deus, eu automaticamente cumpro os princípios de Deus. Eu vou me apartar do mal. Logo, isso tudo é a inteligência de Deus que agora vai operando em minha vida.
A sabedoria é uma expressão eloquente do próprio Cristo. Acho que Provérbios 8 vai falar dele como arquiteto do mundo, se eu não me engano. Né? Então, a sabedoria é uma expressão do próprio Cristo, Filho de Deus, que foi revelado na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É a conclusão de um tempo. A sabedoria faz soar a sua voz em tempo e fora de tempo, em todos os lugares, a fim de que conheçam a sua mensagem. Cristo está proclamando no mundo: venham a mim, cansados e oprimidos, homens que buscam diligentemente as suas riquezas, venham a mim. Fala para mim se a sabedoria de Deus não está gritando neste mundo. Tapar os ouvidos para a voz, para a sabedoria, é caminhar para a morte, é fazer uma viagem rumo ao desastre, ao inferno. Deus nos falou muitas vezes e de muitas maneiras, isso é um texto de Hebreus, aos pais, pelos profetas, mas agora ele fala a verdade revelada por seu próprio Filho. Uma verdade prática. A sabedoria não deve ser apenas sentida ou contemplada, admirada, mas deve ser principalmente praticada. Se eu conheço a Deus, se o temor do Senhor está em mim, o dom da sabedoria está em mim, eu preciso praticar aquilo que vem de Deus. Nosso coração precisa ser morada do Altíssimo, ser a morada dessa sabedoria. Ela precisa nos governar e ter todas as chaves da nossa vida, não somente a chave da porta da sala. Muitas vezes a gente dá a Deus a chave da porta da sala, né? Outros só dá a chave da porta do quarto, que é o momento que ele se santifica, que ele é santo, aí ele vai orar. Aí ele entrou no mundo espiritual, né? Põe a sua capinha e vai orar. Agora eu estou em outro mundo. Não. Em todo tempo eu sou um ser espiritual. Em todo tempo Deus está comigo. Não é só no momento que eu vou orar que eu faço coisas espirituais, não. A sabedoria de Deus precisa se materializar. E se materializa no temor a Deus. Jó disse, a sabedoria está no temor a Deus. O temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Quem teme a Deus vai se afastar do mal. Quem se afasta do mal evita abundantes problemas. Quem se afasta do mal, quem teme a Deus, não vai desperdiçar sua saúde. Quem teme a Deus não vai fazer as coisas de qualquer jeito. Quem teme a Deus não vai ter um coração obstinado. Quem teme a Deus não deixa as coisas para amanhã. Ele sabe o que ele tem que fazer hoje. Ele não precisa do pastor no seu ouvido, não, porque se o pastor fica no seu ouvido, a pessoa não tem temor, ela ainda fica com raiva do pastor. Quem teme a Deus não passa a noite nas noitadas e nas aventuras. Irmão, vou abrir um parênteses aqui. Corra logo para o temor do Senhor. Busque a sabedoria divina. Para de fazer as coisas do teu jeito, porque daqui a pouco a tua casa vai cair. Quem teme a Deus não intoxica seu corpo com vícios, com nicotina, com adrenalina da pornografia, com drogas pesadas. Quem teme a Deus não perde tempo nas redes sociais, mas gasta tempo com Deus. Se preocupa em estar na casa de Deus. Se o rei Davi disse, prefiro passar 1000 anos às portas da casa do meu Deus do que nas portas da iniquidade, quanto mais a nós. Né? O rei Davi disse, quem dera morar na casa de Deus. Irmão, se você não deseja ir na casa de Deus, se você não deseja estar com os irmãos, você não sabe o que é o céu. Você não sabe o que era estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o grande tabernáculo, a grande Jerusalém, vai descer dos céus.
E o seu povo vai se reunir para um grande culto a Deus. Se você não tem desejo de estar nesse culto presente, racional que Paulo fala, quanto mais no grande culto celestial. Quem teme a Deus, irmãos, não perde tempo. Eu vou ficar em casa que eu preciso assistir o jornal. Eu vou ficar em casa porque eu preciso ficar aqui mais um pouquinho com os meus irmãos. Eu vou ficar em casa porque hoje eu preciso, sabe? Tem sempre desculpa. Quem teme a Deus não dá desculpa para Deus. Quem teme a Deus, irmão, não fraciona dízimos e ofertas. Ele segue um princípio de 10%, porque está ordenado por Deus, e ninguém precisa ensinar isso para ele, porque ele tem uma sabedoria que vem do seu espírito. Quem teme a Deus não pende para o alcoolismo. Quem teme a Deus não teme. Quem teme a Deus não vai pender para os vícios e vai queimar a sua mente com coisas promíscuas da sexualidade. Quem teme a Deus não entrega seu corpo à impureza. Quem teme a Deus não entrega a sua língua à maledicência, em outras palavras, à fofoca, à mentira, à contenda. Quem teme a Deus, irmãos, não perde tempo com essas coisas. Eu estava conversando com uma jovem ontem e nós estávamos falando sobre isso. E eu falei, às vezes, a pessoa não fala com maldade. Mas quem escuta, escuta com maldade. E quem vai ouvir a outra que falou com maldade, vai interpretar com mais maldade ainda. E vira aquele famoso telefone sem fio da maledicência. Quem teme a Deus semeia amor, compreensão. E não, eu postei isso no Facebook, né? Mas eu posto com palavras mais, né, mais altas, assim, não tão profundas. Mas quem teme a Deus, ela semeia amor. Ela não semeia contenda. Quem teme a Deus e semeia o amor, ela vai colher compreensão. Mas quem semeia contenda está caindo no abismo. Quem teme a Deus não guarda mágoa no seu coração, mas abençoa os que maldizem. Quantas vezes, irmãos, você já ouviu falar de alguém? Porque fulano é chato, porque fulano é irritante. Aí você começa a criar mágoa e ira daquela pessoa. E às vezes a pessoa não é daquele jeito. É o que a pessoa acha da outra. A sabedoria. Portanto, a sabedoria é uma verdade revelada. E ela tem implicações práticas nas nossas vidas. Ela precisa ser aplicada com temor. Então, irmão, vamos concluir. Cuidado com a falsa sabedoria. Não há nada mais contrário à sabedoria do que a presunção. Irmãos, o pastor está perguntando se está fazendo barulho. Está bem aí? Amém. Então tá bom. Então vamos lá. Cuidado com a falsa sabedoria. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Provérbios, capítulo 3, verso 7. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Quantas vezes, irmãos, você deixou de ir até o teu pastor, deixou de ir até a sua igreja, porque você achava que podia resolver aquela situação? E aquela situação que você achou que podia ser resolvida se transformou em uma bola de neve, onde lá na frente nem você nem ninguém mais pode resolver. Quantas vezes você se achou sábio, né? E fracionou o teu dízimo e disse, não, hoje esse mês eu vou fazer diferente. Esse mês eu vou dar de outra forma, meu dízimo. Né? E assim você quebrou um princípio, onde dízimo não é quantidade, mas é décima parte.
há uma dízima, por isso o nome dízima não é quantidade, mas é um princípio a ser obedecido. Então, a palavra de Deus vai deixar bem claro que quando nós não tememos a Deus, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. É aquela velha mentirinha para resolver situação. É esconder situações para resolver situações. Quando a Bíblia diz que aqueles que servem a Deus estão às claras e estão à luz. E se Deus é luz, ele vai trazer luz a toda situação. Então, tome cuidado com pessoas que não temem a Deus, que não andam com Deus, que não conhecem a Deus. Não é todo mundo que você deve pedir conselhos. Não é de todo mundo que você recebe conselhos. Irmãos, quando eu era mais jovem, e eu fui pedir um conselho para uma amiga minha que era divorciada. E eu precisava tomar uma decisão no meu casamento. E eu fui perguntar para ela, o que é que eu faço nessa situação? Aí ela olhou para mim e disse, olha, eu, por muito menos, deixei o meu marido e me divorciei. Se eu tivesse seguido aquele conselho, talvez eu não estaria aqui com vocês, falando da sabedoria de Deus hoje. Talvez eu não tivesse casada com o pastor Marco. Quantas vezes nós procuramos falar da nossa vida e nos aconselhar com pessoas que não têm sabedoria de Deus? E o pior, nós queremos julgar essas pessoas depois, nos colocando como juiz. Porque nós fomos pedir conselho a quem não estava diante do conselho de Deus, ela deu um conselho errado e aquilo vira uma fofocaiada. Porque você se torna juiz da situação, porque você se torna uma pessoa sem Deus, por não cumprir princípios da palavra de Deus. Então, não é de qualquer um que você recebe conselho. A palavra de Deus vai dar alguns conselhos, e eu tiro 3 aqui para vocês. Primeiro, a necessidade imperativa da humanidade. E essa necessidade imperativa da humanidade, só os humildes conhecem a ciência, a sabedoria. E só os humildes de coração serão exaltados. É isso que a Bíblia diz. Segundo, a necessidade de sermos guiados na vida pelo temor ao Senhor. Só o temor a Deus nos livra das quedas e fracassos. Só o temor a Deus nos abre portais para a sabedoria. Terceiro conselho, a necessidade de nos afastar de tudo que é errado. Ninguém é rígido pela própria sabedoria, fazendo mal, firmando alianças com aqueles que vivem na prática da injustiça. Nós precisamos, irmãos, entender que os conselheiros, Paulo vai dizer que Deus constituiu autoridades na sua igreja. E aí Paulo vai dizer assim, olha, ouçam as suas autoridades constituídas nas igrejas, obedeçam, pois eles velam pelas suas almas. Portanto, irmão, um coração humilde, esse encontra-se o temor e a santidade. São pilares, temor, santidade, humildade, são pilares da verdadeira sabedoria. Buscá-las em outras fontes. Jeremias vai dizer, é cavar poços e cisternas vazias. Amém, meu querido? Deus abençoe vocês. Alguém tem alguma pergunta? Abram seus microfones aí. Rosângela, toca o chofar, Rosângela. Hoje tem culto, irmão. Hoje tem culto. Vamos à casa do Senhor. E não esqueçam, hoje às 5 da tarde, reunião com todos vocês. Amém? Tenho o prazer de estar na casa do Senhor, pois de lá o Senhor fala à humanidade. Amém? Deus abençoe vocês.